Olá, boa noite. Como estão todos e todas? A gente vai iniciar agora, às 8h01, passamos um minutinho do horário, a nossa live. O tema da nossa live de hoje é o que faz um educador perinatal. Essa live ela vai tratar um pouquinho sobre a ação, né, do educador perinatal ou das pessoas com práticas perinatais que querem atuar aí no ciclo feminino e da família de preparação, gestação, parto, pós-parto e construção parental, que é o tema abordado no nosso curso de educação perinatal, que acontece no Instituto Florescer. Então, a nossa live é um pouquinho para a gente falar sobre essa atuação e esclarecer aí dúvidas que possa ter do nosso curso de educação perinatal. Então, quem tiver interesse sobre o tema, quem quiser fazer alguma pergunta, fica com a gente, que a gente vai conversar um pouquinho. E entrou a Andréia. Olá, Andréia. Oi. Acho que é a nossa primeira live juntas, né, Vânia? Sim, eu estava pensando bem isso, que a gente já fez tanta live nesse ano de pandemia, mas juntas é a primeira, né? Vai entender. Oi, pessoal, sou a Andréia. Quem está aí deve nos conhecer do nosso trabalho no Florescer. E estamos juntas, eu e a Vanessa, para falar sobre o curso, né? A gente pensou em fazer essa live juntas porque muitas pessoas têm perguntado para a gente sobre a diferença do curso de doula com o curso de educação perinatal, o que faz um profissional de educação perinatal. Aí a gente decidiu fazer essa live para deixar gravado para vocês terem acesso a esse nosso debate. Sim, na terça-feira a gente teve um pouquinho falando sobre a doula, que daí a gente falou um pouco sobre o curso de doula também. E hoje a gente vai se dedicar a esse curso que é tão precioso para a gente, que é o nosso curso de educação perinatal, que na verdade é uma introdução à perinatalidade e à parentalidade, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente começar falando, né, Andréia? Que a ideia de educação perinatal é da gente fazer essa introdução a esse universo para várias categorias e várias categorias profissionais, mas não somente, né? As pessoas que querem atuar aí na perinatalidade e nessa construção parental, que é essa construção dos papéis de cuidar e educar as nossas crianças, né? Exato. Bom, eu acho, né? Eu sempre falo para a Vanessa que eu tenho um orgulho bem grande da montagem desse curso, né? Que já está na terceira edição, porque ele é um curso com o qual eu gostaria de ter me deparado no começo da minha vida, assim, quando eu comecei a trabalhar com a perinatalidade, como dizem, com a brincadeira, antes era tudo só mato, né? Então a gente teve que descobrir uma série de coisas sozinhas, né, Vânia? E o curso de educação perinatal, ele é um curso que condensa um monte de informação, né, de todo o ciclo gravídico puerperal, e informação baseada em evidência, né, informação segura. Então, a gente entender o que acontece no parto, o que acontece no pós-parto, o que acontece na amamentação, os aspectos psicológicos, fisiológicos e assistenciais, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, com um convite assim mútuo, né, que eu e a Vanessa nos fizemos há 4 anos atrás, de vamos montar um curso, vamos começar a formar profissionais. E o curso está super bacana, né? Então a gente já formou 2 turmas, esse ano nós vamos formar a terceira turma. Você quer contar um pouco ou você quer que eu conte a estrutura do curso? Eu acho que vai contando, amiga. Depois a gente fala um pouquinho sobre a atuação em si, mas pode ir contando. Tá. Eu adoro falar do curso, né? Eu pagando o curso, porque eu realmente gosto, né? Porque o curso, eu entendo que falar da atuação do educador perinatal é falar da estrutura do curso também, porque a educação perinatal, ela atravessa uma série de outros trabalhos que a gente faz já, né? Que, assim, que a farmacêutica já faz, que a psicóloga já faz, que a terapeuta ocupacional já faz, né? Que a médica e a enfermeira. Vários profissionais que trabalham com a saúde já fazem uma educação em saúde, né? Já estão recebendo essas famílias sendo constituídas, já estão recebendo e trabalhando com essas famílias
em processo de gestar, parir e amamentar, cuidar dos seus filhos, né? Mas ter essas informações, de entender como é que funciona, desde um cenário obstétrico, né? História da obstetrícia, de por que que a gente tem, por exemplo, por que a gente é campeão de cesárea no mundo, né? Por que que o Brasil ostenta esse péssimo título, como é que a gente se depara e como que as mulheres ou as pessoas gestantes, né, se deparam com a realidade obstétrica, que isso é o conteúdo do primeiro módulo. Eu acho que assim é um conteúdo muito legal para quem vai trabalhar com isso, né? Então você está lá, eu fico lembrando da minha história, né? Trabalhando como psicóloga da educação, entrevistando mães que eventualmente, assim, muito comumente estavam contando do parto e eu não tinha esse tipo de informação, né? Ah, meu filho nasceu assim, assado, uma série de mitos que a gente vai ouvindo, a gente consegue identificar muito fácil que as famílias passaram por violência obstétrica, por exemplo, ou por má assistência. Então, eu acho que a educação perinatal ela passa por todas essas atividades da saúde, né, Vani? Seja na saúde mesmo, na unidade básica de saúde, seja em outros ambientes que a gente possa estar, né? Na escola, na assistência social. Quando a gente vai trabalhar com famílias, a gente vai ouvir histórias da perinatalidade, né? Do tempo onde essas crianças foram gestadas, de como foi gestado, de como foi que foi o parto. Então, a gente pode saber para ouvir o passado, para pensar o presente, né? Para as pessoas que estão vivenciando e para também planejar e possibilitar que as pessoas tenham conhecimento para pensar o futuro, né? Planejar o futuro, né, Vanessa? Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente ter contato com esse conteúdo. Porque a gente vai ouvir pessoas contando história lá de trás e vão ressignificar. Oh, mas tem isso, é aquilo. Pode falar, Vanessa. Não, e eu acho que parte, quando a gente fala da perinatalidade e da parentalidade, ela parte primeiro daí, né? Todo mundo nasceu. Isso é uma coisa que a gente tem certeza que a gente nasceu em algum momento e em que em algum momento a gente vai morrer, né? Então, e essa história, ela é atravessada na nossa geração, mas os nascimentos, ele tem um atravessamento transgeracional, né? Se a gente vai conversar com as nossas mães sobre o nosso nascimento, sobre como que a gente foi concebida, não só concebida fisicamente, mas essa concepção psíquica, ideal, ele já tem uma construção do que eu acho que é família e de como eu vou atuar a partir dessa minha perspectiva. Então, o trabalho do educador perinatal, ele perpassa muito dessa compreensão de processos sócio-históricos, de uma compreensão subjetiva, e que vai atuar em todas as frentes. Porque quando a gente atua com seres humanos, a gente atua com o sujeito que nasceu, ou com o sujeito que faz parte de uma família, e com o sujeito que está se construindo em papéis. Quando a gente fala da mulher, e aí a gente tem até uma tendência a falar, né, sobre a mulher, mas isso não é a perinatalidade, ela não foca somente na mulher, a ideia... Exatamente. Acaba sendo quase um vício de linguagem, mas a nossa construção é tentar fazer a discussão para ampliar, para não focar, porque não é só a mulher que compõe uma família, né? Ou que pode... Tem mulher inclusive que pode... né? Exatamente. Inclusive pode ser uma família que não é construída por uma mulher e um homem, né? Pode ser uma família que a partir de outras relações, assim. Então a gente tem que entender que existe essa construção. E à medida que a gente vai sendo atravessada por isso, nosso olhar muda e a gente consegue acolher as pessoas melhor, assim. Uma coisa até que a Andrea falou, foi muito interessante como a gente começou a pensar nesse curso, porque a gente começou a pensar a partir da nossa prática profissional dentro do Instituto Florescer. Eu acho que por isso que a gente fala assim, é um curso muito precioso para a gente, porque o Florescer, ele nasce desse nosso desejo, né? Não só dos nossos, né? Porque a gente teve muita graça de ter muitas pessoas com esse desejo de ajudar a transformar o mundo a partir do nascimento, né? A partir desse momento de nascer. Mas a ideia de levar não é só informação, né, André? Me ajude, mas de levar uma mensagem para as famílias
que o nascer, ele é uma construção subjetiva que precisa ser regada de dignidade, de respeito, de um respeito às diferentes construções. Então, todas as nossas práticas do Instituto Florescer, elas perpassam educação e educação em saúde no sentido amplo, não só no sentido de repasse de informações. A gente acredita numa educação empoderadora, numa educação popular, né? Numa educação que transforma pessoas. E a partir disso que a gente começou a fazer no Florescer, com as famílias, com a gente mesma, né? Que a gente, enquanto equipe, também se transforma. A gente falou, cara, isso é muito legal que a gente faz. Vamos plantar a semente, porque quanto mais pessoas que perpassam, discutem a perinatalidade, nem precisam pensar da mesma forma que a gente no Instituto, né? Mas quanto mais pessoas discutem a perinatalidade, mais pessoas vão estar nisso, mais pessoas vão querer se transformar também e reconhecer que seu modo de nascer não precisa ser de um jeito só. Tem várias maneiras de ser e todos eles podem ser com dignidade, né? Inclusive, a gente pode dar dignidade para histórias que já aconteceram, né? Para a maioria das pessoas já aconteceram, né? A maioria das pessoas que a gente vai trabalhar já nasceram. Algumas pessoas estão aí sendo gestadas. Mas a maioria, né, das pessoas que nos procuram já nasceram, tem histórias com o seu nascimento. É muito difícil que uma pessoa geste sem pensar no próprio nascimento, sem que isso venha à tona, né, Vanessa? Então, desde historicizar, de poder ouvir isso, de poder olhar para esse nascimento da forma que foi, atravessado por questões culturais, que às vezes difíceis, até sofridas, de que isso também possa ser acolhido, não para ficar, né, numa lamentação, mas que a gente possa conseguir dar um destino digno, né? Então, assim, o destino digno não é só para quem vai nascer, né? Eu gosto muito da frase do Odan, claro, né? Para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, mas a gente está lidando com pessoas que já nasceram também, né? E a gente também precisa conseguir olhar para o nosso nascimento que deixa marcas, né? É muito difícil a gente conversar com alguém que não tem alguma história em relação ao seu nascimento que marque a sua vida, né? Então, quando eu nasci, fui assim, foi assado, fiquei, como que foi tratado, onde que, né? Em que ambiente eu estava. Então, no Brasil, os nascimentos são hospitalares, já faz 40 anos que a maior parte dos nascimentos são hospitalares. E isso traz uma marca, né, para as famílias em constituição, uma relação que as pessoas vão fazer com o parto quando elas se descobrem grávidas, né? Inclusive uma relação que eu chamo de uma relação alienada, né? Muito separada, porque a gente não sabe mais o que acontece num parto. A gente, a humanidade, a nossa sociedade ocidental moderna não sabe o que acontece no parto, né? A mulher está gestante, ela não... Isso é completamente distante do imaginário dela, do simbólico dela, não tem noção. Ela tem histórias, assim, né, pensadas, mas ela não sabe o que acontece numa gestação, se ela é primigesta e no parto, né? E esse é o papel do educador perinatal, né? Da doula também, dos profissionais de saúde que trabalham, de poder atravessar, entender que existe essa alienação e que como que a gente pode se desalienar, né, desse processo, nos apropriar de novo de algo que é tão humano, que marca todos nós, que a gente nasce, né? E que isso não é um evento médico somente, embora hoje seja, sim, um evento médico hospitalar, mas que não é só isso, né? E as pessoas, quando vão relatar, elas vão relatar algo de um choque entre a história familiar e os acontecimentos médicos hospitalares, né? Então, seja para quem já nasceu, seja para quem vai nascer, eu acho que é muito importante a gente ter esses conhecimentos, esse manejo para ouvir e pensar o que pode fazer a partir disso, né? Eu acho que isso é dar dignidade, né? Sim. Dar lugar de fala, sobre lugar de fala que cada um tem o seu, né? Cada um tem sua história. Sim. E não tem como a gente desconectar a ideia de promover uma educação perinatal sem falar da nossa realidade, em particular da nossa realidade brasileira,
que a gente tem um processo de desinstituição da mulher do seu cenário de nascimento, e aí a gente fala da mulher porque historicamente, né, a gente tem esse processo de afastamento porque os homens no processo nunca tiveram, né? Nunca lhe foi dado, o lugar sempre era afastado, né? E aí a gente tem um discurso de medicalização de um evento que foi reconhecido durante anos, séculos, como fisiológico e como particular, como privativo daquela família, daquele ciclo do feminino, né, que a gente chama. Então, na literatura a gente vê isso. O cenário da entrada do homem, aí a gente fala o homem porque só os homens podiam se formar na medicina durante muito tempo, né? A entrada da mulher num estudo formal, ele é muito recente, se a gente for pensar em aspecto histórico, mas ele adentrou de uma maneira muito gradual, não sem resistência das próprias mulheres, né? Mas existiu nesse discurso um discurso de dominação desses corpos. Então, esse corpo não é capaz. Então, isso a gente está aqui para dar. Então, veio dentro de um discurso totalmente medicalizante. E que teve as suas contribuições à humanidade, pensando que a cesariana e os procedimentos, quando bem aplicado, quando baseado em evidência, apoiam o processo de nascimento, inclusive podem ser aplicados com muita dignidade e salvar vidas. A gente não precisa escolher, né? Vamos salvar vidas ou vamos... Não, a gente pode ter tudo. Ou salvamos vidas ou tratamos com respeito, não, né? Não, pode ser os dois, né? Mas a gente também teve esse impacto de uma mortalidade materna que não atingiu o que a gente esperava, porque a gente não atingiu os índices aceitáveis de mortalidade materna. A saúde neonatal teve melhoras no aspecto e teve outros agravamentos, então a gente tem um crescente de prematuros produzidos por cesarianas agendadas desnecessariamente. Mas, sobretudo, a gente começa a ter uma morte quase subjetiva mesmo, do que essa mulher, a ponto das mulheres, no momento da sua história, preferirem serem sedadas a participarem do seu evento de parto, que é o seu evento sobre o seu corpo, né? Para aquela pessoa que está ali partindo-se dois, seja por parto normal, seja por parto cesariano. Porque, apesar de sermos defensores, né, defensoras do parto humanizado, a gente não acha que esse parto tem que ser imperativo a todas as mulheres, né? Existe o fator da escolha sobre esse corpo, desde que a escolha seja livre e esclarecida, né? E aí, isso que eu acho bem legal quando você fala, Andréia, da gente desalienar, é exatamente a gente reconstruir uma história que ela é subjetiva, aconteceu com a minha família, aconteceu com a família aqui. Todo mundo, quando vai contar suas histórias de nascimento, escuta essas histórias, a história, né, do cenário obstétrico na sua constituição e no seu nascimento. Mas também de uma cultura que vem se construindo e que a gente quer reescrever. Não, o parto, o nascimento, ele não é propriedade de uma lógica fordista, né? Vamos produzir tantos bebês e aí esse tanto é viável, esse tanto não é. Isso não é ser humano, né? O ser humano é uma coisa muito subjetiva, é muito individual. E a introdução na perinatalidade permite a ressignificação, inclusive, de quem olha para isso. Porque às vezes a gente atende gestante, atende os pais, atende as avós, os bebês, mas entender que todas essas pessoas da família são produtos históricos também faz toda a diferença no nosso discurso, né? Uhum. E tudo isso que a gente está falando hoje é super o conteúdo da primeira aula, a aula da Vanessa. Sim, a gente... Então, assim, contando um pouco, né, a estrutura, né, a gente vai falar disso no curso porque a gente entende que um educador perinatal, uma educadora perinatal precisa ter esse conhecimento histórico, né? Historicizar os sujeitos mesmo, né? O bebê que está nascendo agora, a mãe ou pai desse bebê, mãe, pai,
os avós desse bebê, os bisavós desse bebê, né? Essas histórias, elas estão passando aí, quando a gente ouve um pouco, a geração passada já era muito marcada pela cesariana mal indicada, mas a geração anterior, não, ainda era uma geração que paria e que tem altas histórias de parto, né? Daí muitas já ainda aconteceu em casa. Enfim, então, historicizar isso, eu acho que é muito importante que um educador perinatal, uma educadora perinatal possa fazer, mas e se aprofundar no cenário, né, atual, né? Vamos pensar, então, o parto é um evento fisiológico, o parto é um evento cultural, o parto é um evento familiar, o parto é um evento psíquico. Vamos nos aprofundar nesses universos, vamos dialogar esses olhares, e é isso que a gente tenta fazer no nosso curso, né? Trazer perspectivas desse encontro de ciência, encontro de saberes, para poder ouvir e possibilitar que as pessoas com que a gente está trabalhando, seja na UBS, seja no CRAS, seja em qualquer equipamento de saúde, de educação, né, de assistência, que a gente possa ouvir e dar informação segura para essas pessoas. Acontece assim, procura assado. Né, a gente vai entender como funciona um pré-natal, por exemplo, e vai ajudar algumas mulheres que estão passando por pré-natal, mulheres ou pessoas gestantes, a entender por que tem esse tipo de exame no pré-natal, por que não tem, por que o pré-natal ele existe, né? Porque a questão da segurança do nascimento e a presença do pré-natal, né? Ela né, o pré-natal ele é preventivo de uma série de situações que poderiam acontecer tanto no parto quanto no pós-parto, né? Só que muitas vezes as mulheres que estão passando por isso não estão nem entendendo, né? Por que precisa ir no postinho, por que precisa fazer tal exame, precisa, não precisa. Então, a gente vai falar dos protocolos, do SUS, os protocolos da OMS, os protocolos, o Manual de Boas Práticas da Organização Mundial de Saúde, né? O que é a boa prática aplicada no parto. Então, esses conhecimentos que eu acho que são essenciais para os profissionais de saúde todo, para as doulas, para quem atua com pessoas nesse ciclo, né? Eu acho que qualquer profissional que atua com pessoas nesse ciclo precisa ter esse tipo de informação, né? Sim. Para dialogar, não para que a gente, né? Porque a perspectiva de educação que a gente tem é uma perspectiva de transmissão de troca, né? De construção coletiva, né? Eu tenho o meu saber, ouço o teu saber e a gente dialoga sobre isso dialeticamente. E aí, enfim, já contando, porque eu tenho essa minha mania de falar da atuação, já falando da estrutura do curso, né? Então, a gente vai fazer esse percurso no pré-natal, na fisiologia. A Carol Politese entrou, o Fábio, companheiro dela, é professor do curso, inclusive vai dar fisiologia, vai dar manual de boas práticas do parto. Então, a gente vai fazer esse percurso sobre como acontece o parto, sobre quem que pode acompanhar, como que é a assistência no Brasil, como pode ser. Depois, pós-parto, cuidado com a mulher, cuidado com o bebê, carregadores, né, Vânia? Então, assim, e vamos partir para a dimensão do cuidado, né? Desde pensar gestação, parto, para a dimensão do cuidado com o bebê, como um sujeito que, a partir do nascimento, também precisa ser assistido da melhor forma possível, né? Acabou de chegar ao mundo, que seja recebido da forma mais respeitosa e digna possível, né? Vânia, não sei se você está querendo falar, que eu desenvejo. Não, tá ótimo. E uma coisa que... Porque a gente tem toda essa construção histórica que a gente estava falando, mas a gente preza muito também de ser fidedigno à evidência, à saúde baseada em evidência, né? Porque, assim, qualquer construção de saber, ela sempre, cada época tem a sua forma de construir saberes, e a medicina não foi diferente. E a medicina, por ser ela um grande imperativo de saúde que se construiu durante muito tempo, e que a partir dessas relações
se formou outros profissionais, ou os outros profissionais foram ganhando evidência, mas a medicina sempre teve um poder de legislar sobre a saúde, né? E aí, como se o conhecimento dela fosse mais imperativo, assim. E aí a gente tem uma medicina que durante muito tempo foi construída é evidente, como que é a palavra? Como se fosse causal, né? Eu observo e falo assim, deve ser assim. Por exemplo, tem alguns escritos até sobre a formação do procedimento de episiotomia que foi totalmente observando. Uma pessoa olhou a vagina da mulher e falou assim, bom, o canal é pequeno, vamos abrir. Nunca houve uma evidência científica de um estudo randomizado, como nós temos hoje. Então, a medicina, durante muitos anos, não só a medicina, né? Várias áreas do conhecimento foram feitas assim, de uma maneira empírica. Lembrei a palavra, eu estava tentando. Cadê a palavra? Eu observo e eu acho que é assim, aquilo tem uma repercussão. E quando a gente começa a ter os estudos de larga escala, a gente começa a mudar a lógica, porque nem tudo que a gente acha, que é óbvio, na verdade é. Então, a gente faz estudos com 5, 10 mil pessoas, não sei, em vários lugares, tem toda uma metodologia, e aí algumas verdades começam a aparecer. Por exemplo, a episiotomia, a Melania Morim, que é uma médica obstétrica bem conhecida na militância da humanização e na sua prática também com as mulheres, né, nos partos humanizados, traz, né, que menos de 2% dos partos precisam de episiotomia, e esses 2% hoje ainda é questionado porque ninguém consegue definir quais são esses partos. Então, não é poucos profissionais que atuam há muitos anos sem nunca terem feito uma episiotomia, porque pelos estudos mostram que isso não tem eficácia. Então, boa parte das práticas, elas foram feitas assim, e hoje a gente tem uma desconstrução disso. E isso é muito pouco, né? Se a gente vai pensar, tem estudos de 10 anos, 2 anos, tem esse manual que a Andrea comentou, eu não me engano é agora, 2 anos, 3 no máximo, que a Organização Mundial de Saúde atualizou, e que o Fábio, que é o esposo da Carol, que a gente deu oi quando ela entrou, não sei se ela está ainda, traz numa aula específica sobre quais evidências que eu devo procurar, onde que eu devo procurar. Ele traz toda uma perspectiva para a gente conseguir buscar nas fontes corretas quando a gente vai pesquisar do parto, porque a ideia é que a gente tenha uma informação quando a gente vai discutir. É bem isso que a Andrea falou, não que a gente vai ensinar o outro como deve ser. Isso não é educação num sentido amplo, né? Isso é repassar conhecimento. Mas para a gente que está num papel profissional, a gente acaba dialogando a partir de um referencial que vai atravessar esse diálogo, que vai atravessar esse olhar e que vai atravessar, inclusive, esse discurso que vai ajudar as pessoas a se construírem subjetivamente, porque é isso que na perinatalidade faz. A gente não só pare um pedacinho de carne, isso também, né? A gente, a partir desse evento, existe um monte de evento psíquico, que inclusive a gente discute muito isso no curso, com a maravilhosa Andrea, sobre como esses efeitos que são fisiológicos têm uma repercussão absurda no nosso psíquico, a ponto de eu me reconhecer nesse papel de mãe, de pai, e seja lá qual a relação que eu estabeleço com essa criança que uma hora eu chamo de filho ou filha, né? E que daí a gente fala dessas construções parentais que a gente tem também a felicidade de ter a Ana Sui para discutir sobre esse fundamento da parentalidade. Como de um lugar, né, um lugar de sujeito, vai surgir um desejo de filiar uma criança, né? Então, a gente vai da história, né, do cenário obstétrico até a questão de uma relação mãe-bebê, né? A gente chama de relação mãe-bebê, mas assim, essa relação que é fundante, convocante para surgir um sujeitinho, né? Que faz com que uma pessoa que acabou de parir ou acabou de adotar reconheça aquele bebê como seu bebê, né? Reconhecer como um bebê, a gente só precisa de cognição, né? Agora, para reconhecer como nosso bebê, né? Como um filho, para a gente filiar aquele bebezinho, o Guilherme ali, o Guilherme foi aluno da última turma,
Então, pode ser educador perinatal, né, Guilherme? Educadoras e educadores. Quando esse processo, né, de reconhecer, então a gente vai abordar até isso, né? Por isso que a gente chama o curso de fundamentos em perinatalidade e parentalidade, né? A perinatalidade é aquilo que tem a ver com gestar e parir, com o que acontece no corpo, né? E parentalidade com o que acontece no psiquismo, que é essa adoção de um bebê como filho, que acontece ou não referente à perinatalidade, né? A gente tem a possibilidade de ter uma relação parental sem perinatalidade, né? E adoção, por exemplo. Assim como a gente pode ter perinatalidade sem parentalidade via doação do bebê para adoção, né? Uma gestação que termina numa mãe abrindo mão do bebê, né? Essa também é uma possibilidade, perinatalidade sem parentalidade. Então, todas essas nuances a gente vai debater no curso. E como a Vanessa está falando, né, essa coisa da educação, ela não tem assim, e não dá para esperar isso num curso, pelo menos do nosso, né, de que a gente vá aprender o que falar para as pessoas, né? A gente, inclusive, vai mais aprender a ouvir do que falar, né? São um monte de conhecimento que a gente precisa ter para colocar aqui assim, né, traz, não entre a gente e o sujeito. Porque a gente precisa ouvir, né? Porque trata-se de uma constituição de uma pessoa, uma transformação, muitas vezes de uma mulher numa mulher mãe, muitas vezes de um pai, de um homem num homem pai, né? De um bolinho de carne num sujeitinho, né? Como a Vanessa falou, que nasce esse bolinho de carne. Então, assim, essa constituição aí subjetiva que a gente vai acompanhar, a delicadeza e a potência disso é atravessado muito para a gente poder oferecer uma escuta sobre o que está se passando, quais são as questões dessas pessoas que nos procuram, né? Então, a gente não vai fazer educação perinatal para sair convencendo ninguém. Você já ouviu a palavra do parto, né? Vem cá, tem um minutinho para ouvir a palavra do parto. Embora, claro, a gente tenha uma relação muito próxima, né, com o movimento da humanização do parto, a gente entende, inclusive, que a humanização do parto é respeitar a escolha das pessoas envolvidas, né, da mulher que vai parir, mas não assim respeitar no sentido, vou te ouvir rapidamente, mas isso aqui é o certo, né? É ouvir qual que é o percurso que essa pessoa precisa e sustenta fazer para se transformar em mãe. Às vezes era uma cesárea eletiva, inclusive, a gente vai acompanhar, né? E uma coisa que no Instituto a gente preza, e sempre a gente toma cuidado para falar que a gente preza, porque às vezes a gente também tem as nossas questões ali, e que a gente deseja o melhor pro outro, às vezes o melhor do outro já tá na nossa cabeça, né? Nossa, que bom seria se essa mulher amamentasse, porque eu acho muito importante. E aí eu quero que todo mundo faça isso, porque é o melhor. Mas às vezes aquele é o melhor para mim, ou é o melhor para minha realidade, ou é o melhor para muitas pessoas que eu conheço, mas para aquela pessoa talvez não seja. E no Florescer a gente preza muito de discutir isso, que a parentalidade, a vivência da perinatalidade, o que vai ficar registrado, ele parte de uma relação com aquela experiência. Então, tem gente que acha maravilhoso estar grávida, nossa, como eu tô linda, como... E tem gente que vai odiar e tá tudo certo. E tem gente que aquele parto humanizado vai gerar aquele registro que a gente chama de imprint, né? Nossa, me deu um registro de maternidade. Tem gente que vai falar assim, cara, o que foi que eu fiz? Que loucura foi essa? Então, o registro que fica na experiência perinatal e a constituição parental, ela sempre vai ser subjetiva. Não existe um checklist que nos garanta qual é a pessoa que vai surgir naquele bebê. Então, se eu ficar tanto tempo com essa criança no colo e fazer esses procedimentos, tudo vai acontecer. A gente não tem uma receita faça isso que você vai ter a melhor experiência. E a gente faz questão de não divulgar isso no curso. A questão é
quais são as informações que eu preciso para ajudar essa pessoa a dar significado para a sua existência e para a sua constituição. E que não é fácil, né? Boa parte vem da informação, vem de uma escuta, mas também vem de uma desconstrução contínua do que a gente, de crenças nossas, né? Do que a gente também acha. E que pra gente é difícil, no Florescer a gente tenta debater quando o negócio pega, e a gente tem bastante orgulho de falar isso, nem sempre é um discurso assim, nossa, que gostoso descobrir, né, que eu tô sendo, às vezes, violenta com esse meu discurso de humanização, né, que às vezes a gente faz isso, quando a gente tenta ser imperativo com o outro, mesmo com a boa intenção que a gente tem. Então, há muito da prática a gente acredita nisso, nesse favorecer que a pessoa tenha a sua própria constituição e que ela seja do jeito do outro e não do jeito que é imperativo nos discursos modernos, sobretudo, né? Uhum. Não pode virar, a humanização do parto não pode virar uma nova opressão, né? Não poderia, não faria o menor sentido, embora a gente sinta que algumas pessoas elas se sentem assim, e talvez existam produtores dessa posição mesmo, né? De que, né? Bom, o parto é o melhor para o bebê, e aí vem com dados que o parto é melhor para a saúde materno-infantil, sem ouvir que para uma mulher, por exemplo, não, né? Eu não quero passar pelo parto, né? Eu não quero passar pela amamentação, né? E poder, inclusive, escolher, às vezes é até o caminho para que ela possa se reencontrar numa outra posição, seja com o parto, seja com a amamentação, né? Quantas pessoas a gente já viu que, quando puderam tirar essa injunção de que tem que amamentar ou tem que parir, até puderam se autorizar a parir ou amamentar. Mas nessa posição de tem o quê, não conseguiam produzir algo delas, né? E aí fazem uma inibição, uma retração de um desejo, né? Então, assim, é muito importante que a gente, e a gente prima pela formação dos educadores perinatais, nessa posição de que a gente não está lá para impor destinos, para decidir que as pessoas que é melhor assim, melhor assado, para ninguém, né? A gente sempre fala, vamos desmanualizar a maternidade, desmanualizar o parto. Essa história de checklist da boa maternidade não vou nem falar, porque me viu foi logo um palavrão. Quem conhece sabe que eu sou quase uma Dercy Gonçalves, né? Estou numa live. Então, assim, né? Isso não produz, não ajuda na constituição singular de cada pessoa. Porque isso é muito interessante, porque as doulas e as educadoras perinatais, que a gente está sempre dialogando, estão sempre contando isso, né? De como elas vão percebendo a significação bem particular que aquela família, que aquele pai, mas o pai falou não sei o quê, e daí a mãe ouviu, né, ouviu tal coisa, e aquela significação não tem nada a ver com, é melhor para o teu bebê fazer assim. E depois, no fim das contas, esses saberes, essas coisas podem dialogar. Então, por causa da minha família ser assim, e eu ter ouvido da minha doula, da educadora perinatal, da minha médica, da minha enfermeira, tais coisas, eu tomo uma decisão X que contempla, que é uma construção, né, dessa pessoa em relação a todos esses saberes que tem de fora e da sua posição subjetiva. Que é isso mais ou menos que a gente vislumbra, né? Que o educador perinatal possa fazer. Estar ao lado, possibilitando com conhecimento, mas possibilitando uma construção que é do outro, né? Cuja autoria não é nossa, né? Nós não queremos reproduzir pessoas que vão reproduzir nosso discurso. Porque é assim, assado, assado, todo mundo está repetindo. Mas não, qual que é o teu babado nessa história? Que jeito você quer construir a tua perinatalidade? Que jeito que você quer construir o nascimento do teu bebê? Né? Que jeito que você quer trazer teu bebê ao mundo? Que jeito você quer amamentar? Botar para dormir? De que jeito você quer desfraldar? De que jeito você quer amamentar? De que jeito você quer desmamar? Né? Sim, com certeza.
E eu acho que um outro ponto não descola desse que a Andrea acabou de falar, mas que não tem como a gente não pensar também na importância das pessoas que atuam numa perspectiva de educação perinatal nas várias frentes, é dos recordes negativos que o Brasil tem, né? É que a gente começou a falar assim, o recorde de cesárea, o recorde de desmame precoce, os recordes de desigualdade de gênero dentro de uma relação, né? As mulheres, após tornarem-se mães, elas aumentam muito a sua carga horária de trabalho domiciliar e a sua possibilidade de experiências produtivas e sociais cai muito, né? A gente vai comparar uma mulher não mãe com uma mulher mãe, a chance de progressão profissional da mulher não mãe, ela é muito maior do que a mulher que se torna mãe. Então não tem como a gente descolar isso da nossa realidade obstétrica e da nossa realidade da perinatalidade, da parentalidade. Então, a gente ter essa atualização e ter essa escuta crítica também faz a gente se posicionar para que realmente isso que a mulher escolheu seja uma escolha e não seja uma imposição também das próprias instituições e do próprio sistema. Então, quando a gente tem uma mulher que deseja muito amamentar, mas ela não tem em nenhum lugar uma fonte de apoio, de orientação, uma palavra de incentivo, e ela acaba desmamando precocemente por conta disso, ou uma mulher que desejava o parto normal e que vai para uma cesariana por uma orientação equivocada, ou por... Isso gera um efeito super danoso, tanto para os dados epistêmicos, né? Se a gente vai pensar, então, quando a gente é recorde cesárea, não é só a preocupação que eu acho que já seria o suficiente, né? Do quanto que isso afeta a nossa subjetividade, mas é o quanto que, se a gente faz uma cesariana, o Brasil chegou a mais de 80% de cesariana, né? Posso estar equivocada. Eu acho que nos particulares, na rede privada, né? Nos particulares. Quando você faz uma cirurgia de tão grande porte, sem critério, isso tem uma repercussão na saúde física dessas pessoas, né? Então, a gente tem, sim, uma realidade ainda de recordes que não nos orgulham, assim, né? E até mesmo porque o que a gente observa é que, geralmente, quando a gente dá condições materiais e simbólicas, as pessoas fazem outras escolhas, né? É diferente de alguém que sente, assim, não, na minha construção parental, cabe esse caminho que, às vezes, a gente fica, nossa, mas isso não é humanização? Porque ela tem essa condição material e subjetiva ali de escolha. Mas, infelizmente, a gente muitas vezes nós não oferecemos, e eu digo nós enquanto sociedade brasileira, essa condição, né? Da mulher, por exemplo, conseguir fazer uma amamentação prolongada, de ter a escolha de fazer uma amamentação prolongada se ela volta a trabalhar, às vezes, com o bebê com 3 meses, se ela tira a licença maternidade um pouco antes, né? Sem condição no local de trabalho para extrair leite. Né? Então, a gente tem esse cenário e que esses discursos mais críticos sobre a perinatalidade e a parentalidade favorecem, inclusive, uma pressão para a gente mudar a realidade e mudar políticas públicas. Né? E eu acho que isso que você está trazendo é muito legal, porque assim, um nível de atuação que é política pública, que é cultural, que é nos discursos, na produção de discurso, e outro que é o que eu estava falando antes, na posição de escuta singular, né? Não é porque eu acho que a gente precisa, não é, na verdade não é um acho de achismo, né? Não é porque a gente sabe que a gente precisa melhorar esse número, né? Que o Brasil precisa diminuir o número de cesariana eletiva, que a gente vai botar no peso de uma mulher sustentar isso, né? Porque para aquela mulher nós vamos ouvir, né? Nós temos que saber de separar os lugares onde a gente vai fazer os nossos discursos, sem que uma coisa antagonize com a outra, né? A gente sabe que a maior parte das mulheres que acabam escolhendo, elas escolhem por conta de fatores culturais, né? Nossa cultura nos empurra. A gente tem uma frase da humanização que é, né, pare de vender parto violento para vender cesárea, né? Que a mulher, em geral, ela está entre um parto violento e uma cesariana. Para muitas mulheres, a opção é essa, né? Infelizmente, isso é importante que as pessoas saibam, né? Para muitas mulheres no Brasil,
elas têm essa escolha. Então, a escolher cesariana, às vezes, é para tentar se proteger de uma violência que a família já sofreu, né? E aí, nem todo mundo tem condições financeiras, inclusive, culturais, psíquicas, de em 9 meses construir outra história. Vamos lá, desbancar, quero um parto, vou fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas vão escolher por isso e a gente tem que pensar de como a gente vai fazer esses debates, né, Vanessa? De que a gente precisa, sim, atuar em política pública, a gente pode atuar em política pública, né, da diminuição desses números, mas a gente também precisa entender que quando a gente está com um sujeito, a gente está com um sujeito. E eu acho que discutir essas políticas públicas, discutir essa cultura sem apagar o sujeito, né? A gente pode fazer isso, a gente não precisa apagar a subjetividade das pessoas para construir uma realidade. Até porque, e eu acho que isso é uma grande... A gente tem muita felicidade do nosso curso ter muita diversidade de formação, né? A gente não tem... Então, a gente tem a enfermeira, a gente tem... gente, eu esqueci. As nutricionistas da farmacêutica, nutricionistas, as psicólogas, terapeutas ocupacionais, as doulas, né? Sim, mas a gente tem pessoas que atuam no particular, que querem começar a fazer o atendimento direto com as mulheres, mas tem pessoas que são da unidade de saúde, que querem, na verdade, fazer essa construção... essa construção diferente no seu espaço, né? Seja na assistência social, no SUS, nos planos de saúde. A gente já recebeu pessoas que atuavam dentro dos planos de saúde, que queriam ressignificar a sua prática, melhorar a sua assistência, porque esses discursos nesses diferentes espaços é o que vão plantando essa semente da transformação dessa cultura e de uma cultura que produz discursos que transformam políticas públicas. A gente tem uma relevância social muito importante, ao meu ver, assim. Uhum. É só isso o curso. É só isso, o que você acha, né? Ai. E é isso o curso, é isso que uma educadora perinatal pode fazer, né? Isso que um educador perinatal pode fazer. E assim, a gente convida, né? A gente ainda tem vaga para esse curso agora, a gente convida quem se interessa para se inscrever ainda essa semana. Semana que vem a gente vai começar. O que a Bruna tá rindo ali? De que a gente se acha, que a gente né? se acha? A gente acha que tá tudo bom mesmo. Né? Porque não é porque a gente acha, porque né? Não, e eu acho que a gente tem a gente tem um grupo de professores que é muito, né? Até fica o convite para a gente dar uma olhada lá. Eu não vou nem arriscar de citar, porque eu tenho medo de esquecer alguém. Mas tem muita gente, assim, que tem uma dedicação enorme, né? Os nossos professores têm uma dedicação enorme no universo perinatal e parental, tem um comprometimento, e eles falam de um espaço, de uma atualização. Então, os nossos professores têm uma atualização bem legal, a gente aprende cada vez, que a gente sempre... Eu e a Andréia, a gente se reveza de sempre estar presente junto com os professores para ajudar nas discussões, né? Mais de uma prática. São os profissionais que estão atuando. É o enfermeiro que vai lá no parto, é a médica que está no parto, é a pediatra que está em sala de parto. E assim por diante. Então, é a consultora de amamentação que faz consultoria de amamentação. Então, a gente tem um grupo de profissionais atualizados, comprometidos com a evidência científica, com uma conduta ética que a gente admira, mas também com uma prática muito admirável, assim, que a gente particularmente admira. Né? Eu já falei, né? Tem a coordenadora do curso, Vanessa, que é maravilhosa, que montou o nosso cronograma ali, a estrutura do curso, as emendas, super bacana. E é isso, né? Fica o convite para que vocês que têm interesse, a gente até fez uma publicação hoje para os profissionais de saúde que têm interesse em
instrumentalizar a sua escuta, né? Instrumentalizar a sua prática de... Ó, a Bruna tá ali, o curso é maravilhoso, fica lindo demais. É bom, né, Bruna? E a gente curte mesmo, né? Então, mas esse profissional de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, farmacêutica, psicóloga, terapeuta ocupacional, médica, enfermeira, e todos os outros profissionais, de repente, do CRAS, da organização comunitária do bairro, né, de outras organizações, de outros equipamentos públicos, que tenham desejo de atuar, né, na formação de grupos de gestantes, roda de gestante, roda de pós-parto. Quem quer promover saúde mental, quem quer pensar, né, nesse ciclo de forma respeitosa, empoderadora, né, é para todo esse público o curso, né? Ele é um curso livre, né? Ele é um curso que nos instrumentaliza mesmo, né? Em todas essas práticas. A gente já pode ter uma outra profissão, não precisa ser da área da saúde, né? Não precisa ter uma formação prévia em saúde para trabalhar com a educação perinatal, mas para quem tem uma formação em saúde pode se instrumentalizar, porque em geral, via de regra, pelo menos você da minha, o que a gente tem nesse curso a gente não tem na graduação, né? Não sei se para todo mundo, imagino que para a maioria não, a gente não tem isso na graduação, né? É um conteúdo condensado, super legal sobre esse ciclo. Sim. E é formar multiplicadores, né? Então, a gente quer muito que chegue também nas comunidades. Então, quem tiver interesse, é por isso que é um curso livre, assim, que a gente acredita que aquela mulher, aquele homem que é ali um líder comunitário, agente comunitário de saúde, o educador social, que está também nos equipamentos sociais, né? Também pode contribuir muito com o curso, né? Com a nossa metodologia de diálogo e também dialética, no sentido de confrontar ideias, pensamentos, e que com certeza esse conteúdo também vai contribuir muito nesses diversos contextos. Então fica o nosso convite especial, né, Andréia? E qualquer dúvida sobre o curso, para quem for ver essa live depois, pode mandar nas mensagens do Insta, no direct. A sua dúvida que a gente responde. Tem link na bio, né? Tem link na bio para vocês conversarem com a gente pelo direct, desculpa, pelo WhatsApp, ou vocês podem chamar a gente no direct, né? A gente está aí, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o canal do YouTube, né? Quem não assinou o nosso canal do YouTube ainda assine, essa live vai subir para lá também. Fica também como um conteúdo desse debate para que outras pessoas possam assistir depois. E acho que é isso, né, Vani? É isso, a gente conseguiu falar em 55 minutos. Ah, que bonitinhas. Nem vamos ser derrubados. Nem vamos falar, então tá, chega. Né? Então é bom, isso. Então Obrigada, é isso, pessoal. Imagina, eu que agradeço, amiga. A gente tem que marcar mais lives juntas. Né? Então, obrigada para quem ficou também esse tempo aí com a gente, para quem passou e para quem vai assistir, também fica o nosso abraço e a gente se vê em breve, quem sabe no curso de educação perinatal. Tchau, tchau. Beijo, Cláudia. Beijo, Cláudia. Beijo, Cássia. Tchau.